falar agora sobre os tópicos da pirâmide, os tópicos básicos, né? Não vou passar aqui os tópicos profissionais estão trancados em cadeado. Eu vou passar os tópicos de trabalho básicos para ver assuntos corriqueiros, tá? Então, a casa lá do topo é a casa mais forte, tá? É a casa da influência, a casa do poder. Isso já foi divulgado aqui, tá? Falar primeiro sobre as linhas. A primeira linha lá embaixo tem 11 cartas. A segunda linha tem 9 cartas. A terceira linha tem 7 cartas. A quarta linha tem 5 cartas. A quinta linha tem 3 cartas. E a sexta, somente uma. É uma hierarquia. Isso aqui segue uma hierarquia, né? Bem programada. Então, você desce aquelas 3 cartas ali da quinta fileira. Vamos começar pelo topo, a carta do poder, né? Essa é a carta que tem maior influência hierárquica sobre as principais dentro do jogo. Essas 3 que estão abaixo da primeira carta são as lâminas, as casas que representam o sono, o deserto e selvagem. Sono, deserto e selvagem. Então, você pode ver que os tópicos não tem nada a ver com a mesa real, não tem nada a ver com a ligação, né, com as cartas ciganas, são tópicos livres, tópicos de trabalho livres. Ou seja, você não fica preso aos tópicos da mesa real, né? São tópicos livres. Então, temos aí a casa do sono, a primeira carta ali, abaixo da primeira, do topo. A casa do sono, depois vem a casa do deserto e na sequência a casa selvagem. Na casa selvagem você vê brigas, conflitos, crises, inimizade. Na casa do deserto você vê questões ligadas a internação, isolamento, outros tipos de assuntos, tá? A casa do sono, você vê ali tudo que está em stand-by, digamos assim. Aí você desce, vem aqui essas 5 cartas. As 5 cartas da quarta fileira, de baixo para cima é a quarta fileira, né? E de cima para baixo seria a terceira. Então, nessas 5 casas aí, você vai ver o homem conhecido, o homem desconhecido, a mulher conhecida, a mulher desconhecida e a consulente. Aí você vai marcar essas casas para ver pessoas. Embaixo temos outra fileira. Nessa fileira de baixo, de 7 cartas, vem a ambiguidade, né? São as casas ambíguas. É a casa do desafio, medo, provações, doença, morte, perda, despedida. Então, nós temos essas casas aí. São 7 casas. Desafio, medo, provações, doença, morte, perda e despedida. Se saírem cartas positivas, o polo de radiação da casa vai vibrar positivo. Então, ao invés de desafio, vai para conquista. Ao invés de medo, vai para destemor. Ao invés de provações, vai para vitórias. Ao invés de doença, vai para cura. E ao invés de morte, vai para condição de vida da pessoa. Perda, ao invés de perda, vai para ganho. Ao invés de despedida, vai para permanência, tá? Então, essas casas viram. Elas podem virar tanto para o positivo como para o negativo. Então, são aí 7 tópicos, tá? Agora a gente vai descer e tem 9 tópicos aqui embaixo, que são dons, talentos, nessa primeira casa. Depois vem a casa das artes, depois a casa da vocação espiritual, depois a casa da vocação profissional, depois vem o período bom para lidar com, a casa vai mostrar para que o período é bom para você lidar, tá? Esse período está bom para você lidar com. Na próxima casa você vê período desfavorável para lidar com.
Aí a casa vai te mostrar, tá? Com o que você não deve lidar nesse período. Aí você aí você vem aqui pro lado, vem a saúde física, depois vem a saúde mental e depois vem a saúde emocional. Agora vamos lá para a última fileira de 11 cartas. Aí vem ali a primeira aqui do cantinho, é atenção, prioridade, a casa das prioridades. Depois vem a casa do sucesso ou fracasso, depende ali da carta que cair. Depois vem a casa da decisão, depois vem a casa da escolha, depois vem a casa do conselho, depois vem a casa da riqueza, depois vem a casa da pobreza, depois vem a casa do exterior, depois vem a casa das cidades de fora, depois a casa dos negócios, das magias contra você e por último a casa das magias feitas por você ou por seu intermédio, tá? E tem também a pirâmide com tópicos específicos só para questões espirituais. E família, por exemplo. A pirâmide da família, essa linha aí de baixo de 11 cartas, ela pega pai e mãe nas primeiras casas. Depois vem 7 casas para os irmãos, para você marcar seus irmãos até 7. Ou se você tiver mais, pode marcar aí. E se você tiver menos, você vai marcando tios, primos, sobrinhos, vai marcando todo mundo para você ver embaixo nessa linha. É nessa linha de baixo, tá, da pirâmide da família que você vê as pessoas, os entes, né, os familiares, consanguíneos. E nas casas de cima você vê situações ligadas ao lar, à família. São tópicos bem específicos, tá? Tem a pirâmide do trabalho, onde você vê tudo relacionado somente, especificamente a trabalho. Tem a pirâmide das finanças, onde você vê muitos tópicos relacionados ali somente a questões financeiras. Por exemplo, em relação às finanças, tem ali conta conjunta, a casa da conta conjunta, tem a casa do dinheiro em espécie, tem a casa... Porque na mesa real você só tem uma casa para ver dinheiro, né? A 34, ponto, acabou. Na pirâmide financeira, não. Aí você tem 72 casas, mais as verticais, horizontais, diagonais, tudo só sobre dinheiro. É bem interessante, porque não fica só naquela mesmice ali, aquela coisa esmagada dentro de uma casa só, para você poder ver só aquilo ali, né? E é bem interessante porque dá para você ver. Aqui na Casa da Riqueza, por exemplo, você pode ver situações ligadas a negócios de alto valor, lidar com pessoas de alto poder aquisitivo. Enfim, tem coisas aqui que também explanam assuntos da Casa 31 no Sol, né? Que eu coloquei lá, mas dá para abranger mais essa casa. O bom da pirâmide é que é bem abrangente, né? Essas casas são tópicos básicos que eu estou passando aqui, tá? Os meus tópicos profissionais de trabalho com a pirâmide estão trancados em cadeado. Então, não vão ser transmitidos aqui, porque são tópicos de trabalho. E é uma pirâmide bem extensa, né? A pirâmide é bom porque os tópicos são livres, você não fica preso naqueles tópicos da mesa real, aquela mesmice e aquelas casas onde você só consegue ver um assunto só. Porque na pirâmide dá para você ver um assunto no topo e puxar o restante para baixo E depois ainda tem um desdobramento, a continuidade, porque eu pego essa coluna aqui do meio, aí eu começo a descer essa coluna para ler a extensão do mesmo assunto em outros tópicos, tá? E passar para cá, para o lado, depois para a esquerda, depois para a direita, e fechar aí a leitura para poder passar para as verticais, diagonais, horizontais e encerrar a leitura. Né? Muita coisa. O bom daqui da pirâmide é que os tópicos são livres. Esse é que é o barato, né? São tópicos livres e a grande jogada, o grande pulo do gato aqui na pirâmide é que, por exemplo, a casa 4, por exemplo, na mesa real, ela fala da família. E só tem uma casa ali para ver isso, né?
ou uma linha, você pode pegar uma linha vertical também para ver, mas aqui na pirâmide eu posso fazer um desdobramento de 72 tópicos para ver somente sobre questões familiares, né? Não fica só uma casa, é o que eu falei, não tem aquela coisa esmagada, aquela coisa assim fechada, né? Os tópicos são livres, são abertos, não tem essa coisa presa ao símbolo, porque, por exemplo, você vê ali o cão, aí você vai adaptar o cão para a família, então você vai ver amigo de família, alguma pessoa ligada à família, então você é obrigado a adaptar o tópico da casa da mesa real junto com o símbolo, junto com o número da casa ligado ao símbolo. E aqui não, aqui é tudo livre, você não tem essa obrigação de se prender, né, ao símbolo. Você tem os tópicos livres aqui, e esse é que é o grande barato, né, que você pode ver outras coisas que não sejam presas aos símbolos das 36 lâminas. Tem essa abertura, essa expansividade, essa possibilidade que dá um alcance maior sobre detalhes a respeito de assuntos que você na mesa real só vê em uma casa. E esse é que é o barato aqui da pirâmide. Bom, se você quer adquirir o vídeo aula com as explicações completas profissionais sobre a pirâmide, R$180, contato por e-mail. Tem ali os tópicos profissionais das casas, tá? Das verticais, das horizontais, das diagonais. Aqui eu estou passando alguns e explicando, tá? Eu não expliquei todos, eu só passei os tópicos básicos. Você vê que eu passei aqui essas cartas aqui, eu passei os tópicos, mas eu não expliquei profundamente, né, como lidar com esses tópicos, né, mas é só para você ter uma noção base sobre a pirâmide. Eu expliquei essas 3 casas aqui: sono, deserto, selvagem, o que significa, o que você pode ver. As outras casas não dá tempo de explicar num vídeo só, tá? Então é muita coisa para parar, para ficar explicando, mas os tópicos estão aí e tem que saber ler, né? Tem que saber adaptar as cartas às casas. Então, você pode jogar essa pirâmide com tarô, com baralho comum, com baralho cigano. Você pode jogar essa pirâmide, tá? Eu jogo mais com baralho cigano, é bem interessante. Mas eu não fico presa, como eu falei, não tem aquela prisão nos tópicos do baralho cigano, aos símbolos das cartas ciganas, não tem, é uma coisa mais livre, desprendida, e esse aqui é o barato da pirâmide. Agora você tem que ver as diagonais da pirâmide, as verticais, tem aqui também a linha temporal, né? Dá para você ver tempo, acabou esse negócio de você se enrolar com o tempo nesses jogos. Tem aqui, dá para você ver o semestre, o bimestre, tudo direitinho, tem um acompanhamento bem alinhado aqui, tem as linhas do tempo, então você não se perde aqui. Aqui já tem tudo bem estipulado na pirâmide. Então, você querendo adquirir ou o jogo ou as explicações em videoaula, você já pode entrar em contato por e-mail. Bom, a pirâmide, essa daqui é só uma. A pirâmide do amor tem outras versões também, tá? Na casa da mesa real você só pode ver em uma casa, a 24, questões afetivas. Aqui tem tanto tópico do amor, né? Como eu falei, são livres, tópicos livres. Tem tanta coisa bem interessante, não são os mesmos tópicos que eu passei aqui nas casas do amor, tá?